Hi guys, now we go to another class about help me. Não, cara, é aula de português. Vaza, é outro professor. Sorry guys. Oi galera, na aula do Me Ajuda de hoje a gente vai falar sobre o romance regionalista e vamos abordar como autor o Bernardo Guimarães. O romance regionalista é uma das correntes românticas brasileiras. Ela tem como função ressaltar a cultura e a regionalidade do país. Na época, o romantismo tinha grande influência da cultura europeia e, portanto, as características e os temas presentes nos romances valorizavam essa cultura, e a partir do romantismo regionalista ele busca quebrar essa barreira e valorizar a cultura local. Bernardo Guimarães nasceu em 15 de agosto em Ouro Preto, Minas Gerais. Ele foi filho de Constança Guimarães e Joaquim Guimarães. Guimarães era um poeta e romancista, porém ele se desenvolveu mais no romance. Ele ingressou na faculdade de Direito em São Paulo e lá se formou. Lá ele conheceu Álvares de Azevedo e Aureliano Lessa, e eles se tornaram amigos. Depois de formado, ele foi viver em Catalão e exercer sua profissão de juiz. Após um tempo vivendo em Catalão, ele foi para o Rio de Janeiro, onde se tornou jornalista e crítico literário no jornal Atualidades. Após um tempo trabalhando no jornal Atualidades, ele volta para Catalão, onde ele volta a exercer sua profissão de juiz. Mas alguns anos depois, ele é nomeado professor de retórica e poética no Liceu de Ouro Preto. Depois de um tempo trabalhando em Liceu de Ouro Preto, ele lança o livro O Seminarista em 1882. O livro que nós escolhemos foi Escravizaura. Eu irei fazer a leitura do primeiro capítulo. Trecho do primeiro capítulo. Eram os primeiros anos do reinado de Sir Dom Pedro II, no fértil e opulente município de Campos de Goytace, à margem do Paraíba. A pouca distância da vila de Campos, havia uma linda e magnífica fazenda. Era um edifício de harmoniosas proporções, vasto e luxuoso, situado em aprazível, largado ao sobe de elevadas colinas cobertas de mata, em parte devastada pelo machado do lavrador. Longe a derredor, a natureza ostentava-se ainda em toda a sua primitividade e primitiva selvática. Eram nos anos do reinado de Sir Dom Pedro II, no fértil e opulente município de Campos de Goytace, à margem do Paraíba, a pouca distância da vila de Campos, havia uma linda e magnífica fazenda. Era um edifício de harmoniosas proporções, vasto e luxuoso, situado em aprazível vargado, ao sobe de elevadas colinas cobertas de mate, em parte devastada pelo machado do lavrador. Longe, em derredor a natureza tentava-se ainda em toda a sua primitiva e selvática rudeza, mas por perto, em torno da delicada vivenda, a mão do homem tinha convertido a bronca selva, que cobria o solo, em jardins e pomares deleitosos, em gramais e pinguês pastagens, sombreadas aqui e acolá por gamaleteiras gigantescas, perobas, cedros e copaibas, que atestavam o vigor da antiga floresta. Quase não se via aí muro, cerca nem valado, jardim, horta, pomar, pastagens e plantios circunvizinhos. Eram divididos por viçobras e verdagens, sebes de bambus, piteiras, espinheiros e gravatas. Esse foi a leitura da introdução do capítulo 1, que ele situa o lugar onde se passa a história e situa a cidade onde vai ocorrer todas as histórias. Essas palavras de Álvaro, tão meigas, tão repassadas do mais sincero e profundo amor, que em outras condições teriam caído como bálsamo celeste sobre o coração de Isaura e banhá-lo em inefáveis eflúvios de ventura, eram agora, para ela, como uma atroz e pungente sarcasmo de destino, um hino do céu ouvido entre as torturas do inferno, e via de um lado um anjo, que tomando-a pela mão com um suave sorriso, mostrava-lhe um hélio de delícias,
a qual se esforçava para conduzi-la. Enquanto de outro lado da hedionda figura de um demônio, atava-lhe ao pé um pesado grilhão, e com todo o seu peso e a arrastava para um golfo de eternos sofrimentos. O clarão do sol, poente por tal sorte, abraseava as vidraças do edifício, que este parecia estar sendo devorado pelas chamas de um incêndio interior. Entretanto, quer no interior, quer em derredor, reinava um profundo silêncio e perfeita tranquilidade. Bois truculentos e médias novilhas deitadas pelo gramal ruminavam tranquilamente em sombra de altos troncos. As aves domésticas grazinavam em torno da casa, balavam as ovelhas e mugiam algumas vacas, que vinham por si mesmas procurando os currais. Mas não se ouvia, nem se divisava voz nem figura humana. Parecia que ali não se achava um morador algum, somente as vidraças arregaçadas de um grande salão da frente e os batentes da porta de entrada, abertos por par em par, denunciavam que nem todos os habitantes daquela suntuosa propriedade se achavam ausentes. A relação que podemos encontrar entre o romance da escrava Isaura e o nosso cotidiano é que, da mesma forma como algumas mulheres hoje em dia são oprimidas pela sociedade, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer tipo de convívio, Isaura sofreu opressão da alta sociedade feminina da época, por ela ser uma escrava, e dos homens, no caso Leôncio, que era o vilão da história, e da maneira como ela era descrita no livro, como alguém que procurava ser humilde, como qualquer outra escrava, porque, a despeito de sua rara beleza e dos dotes de seu espírito, os fumos da vaidade não entumeciam o coração, nem turvavam-lhe a luz do seu bom senso natural. Dessa forma, ela é apresentada como uma escrava que tem noção da sua posição social, mesmo sabendo que ela tem capacidade e ela tem conhecimento para ser da alta sociedade.